Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje eu quero compartilhar com vocês um fragmento que se encontra num livro que eu estou lendo do historiador e romancista Emil Ludwig. Eu estou lendo esse livro, como vocês já podem notar, né, o livro fala sobre a vida do grande Ludwig van Beethoven, e eu encontrei aqui, dentre muitos outros, né, fragmentos extremamente interessantes que nos colocam diante do gênio, das excentricidades, dos contrastes, da grandeza deste grande compositor, né, Beethoven, cuja genialidade é incontestável. Eu encontrei neste livro um fragmento sobre o qual eu quero falar algumas coisas. Na verdade, ler, né, e compartilhar com vocês. Quando trazemos essas coisas aqui, as apresentamos em nosso canal, como fazemos com os filmes, com livros, com discos, né? Nossa finalidade, nosso objetivo é inspirá-los a ter um contato mais intenso com essas coisas, né? Com essas músicas, com esses filmes, com estes escritores, estes filósofos, né? E a partir daí construir seus próprios juízos, construir suas próprias convicções e construir, acima de tudo, conhecimento, né? O livro continua sendo, para mim, e eu estou entre as figuras, as espécies em extinção neste mundo. Para mim, o livro, e mais especificamente o livro físico, porque eu sou da geração do analógico, então o livro, o meu contato com o livro tem que ser um contato com o livro físico. Para mim, o livro físico é o maior caminho, o maior recurso para construirmos conhecimento, né? Portanto, quando compartilhamos essas obras com vocês, nossa intenção é que vocês as leiam, claro, construam conhecimento a partir dessas leituras e vão construindo seus próprios julgamentos, suas próprias convicções, amparados em boas referências, em bons conteúdos, né? Bem, o Emil Ludwig, o Emil Ludwig, né, neste livro, é um historiador que eu conheço pouco, eu devo ter umas duas obras dele, né? Tem uma outra obra do Emil Ludwig que é sobre Roosevelt, presidente norte-americano. Estou procurando uma outra. Aliás, minto, tem uma obra dele sobre o Roosevelt. E tem uma outra obra, essa obra que eu tenho do Emil Ludwig sobre Roosevelt, eu ainda não a li, mas a obra que eu tenho dele sobre Napoleão Bonaparte, e ele tem um livro falando sobre Napoleão Bonaparte. Aqueles que se interessam por Napoleão Bonaparte, fica aqui a minha recomendação, né? São obras que vocês não vão encontrar nas grandes livrarias, né? Porque são obras que estão fora de catálogo. Vocês têm que apelar aos sebos, às estantes virtuais, aos mercados livres da vida, porque só nesses espaços é que vocês irão encontrar obras desses autores, né? E eu tenho aqui em casa uma obra dois outros livros do Emil Ludwig, um falando sobre Roosevelt e outro falando sobre Napoleão, né? Sobre Napoleão eu já li. E como vocês
podem. Estou inclusive procurando outra obra dele que me interessou também, que é uma obra sobre Cleópatra, né? Assim que eu encontrar esta obra em boas condições, eu pretendo comprá-la. Mas como vocês já podem notar pelas referências que eu passei a vocês de obras do Emil Ludwig, vocês já podem ter antecipado, deduzido, que este historiador e romancista polonês nasce lá no final do século XIX e é de ascendência judaica. Este historiador polonês é um especialista em biografias, né? Ele tem muitas obras. O grosso das obras dele versa sobre grandes figuras, versa sobre grandes personagens ou personalidades, né? Gente que marcou não só o seu tempo ou a sua geração, mas as gerações vindouras. E este apreço, este interesse do Emil Ludwig por grandes personagens de nossa história decorre de sua convicção teórica, e aqui nós já estamos dentro de um terreno de boa discussão filosófica, né? Esse interesse do Emil Ludwig por grandes personagens, grandes figuras que tiveram um peso muito grande em seu tempo e nem sempre tão grande em seu tempo quanto na posteridade, mas enfim, estas figuras interessam um historiador como o Emil Ludwig pelo fato de que ele, enquanto historiador, acredita que a história é determinada por indivíduos ou por individualidades. Para Emil Ludwig, o grande motor da história é o indivíduo e não acontecimentos coletivos ou acontecimentos simultâneos ou uma cadeia de acontecimentos concatenados, que se ligam, em cujo interior se encontra uma certa coerência, um certo sentido de ser e que vai determinar o rumo da humanidade. Não, para Emil Ludwig, o que determina o rumo da história são grandes indivíduos, são grandes personalidades, são grandes líderes políticos, são grandes artistas, são grandes intelectuais, são grandes pensadores. Ora, neste sentido, o Emil Ludwig é um historiador extremamente influenciado por Hegel, né? Porque Hegel já punha no indivíduo ou na individualidade a base do motor da história. Né? Para Hegel, os indivíduos ou as grandes individualidades determinam, produzem, agem, criam aquilo que vai determinar as grandes mudanças da história, os rumos da história. O Emil Ludwig é um herdeiro deste pensamento hegeliano, né? E aqui um parênteses, né? Eu já falei a vocês que eu tenho algumas obras aqui do Emil Ludwig, algumas biografias, e pretendo comprar outras, inclusive a biografia sobre Cleópatra, porque já há alguns anos
Isso antes da pandemia, né? Então, há uns 7, 8 anos, eu tenho me dedicado, dentro da medida do possível, a ler biografias, né? Então, eu tenho me interessado muito por biografias e sempre que encontro um espaço aí entre uma leitura ou outra, eu me debruço sobre um livro biográfico. E o que me levou a me interessar por obras biográficas? O fato de que nós vivemos uma grande crise de lideranças, sobretudo, mas também uma grande crise de criatividade, uma grande crise de pensamento original, uma grande crise de entendimento mais substancial do mundo. Enfim, nós vivemos uma grande crise em relação a essas a grandes figuras que marcam não só o seu tempo, mas também como tempos vindouros, tempos pósteros, né? O que nós vemos, na verdade, hoje é justamente o oposto, porque houve um tempo em que figuras como Beethoven eram as figuras mais representativas no campo, ou estava entre as figuras mais representativas, né? No caso de Beethoven, estava entre, né? Porque Beethoven foi coevo, contemporâneo de outros grandes monstros sagrados da música, né? Como Haydn, que deu aulas a Beethoven, e Mozart, né, que foi também aluno de Haydn, né? Mozart mais velho que Beethoven, né? Morre antes de Beethoven conquistar a glória que lhe era devida, né? A glória que o destino lhe tinha reservado, né? E, enfim, houve um tempo em que essas eram as grandes referências no campo da música, outras eram as referências no campo da literatura, no campo da política, no campo da economia, e essas referências estavam na base dos grandes acontecimentos, sobretudo, pelo menos na base teórica, por assim dizer, dos grandes acontecimentos, né? Porque todas as grandes ações, os grandes eventos, os grandes acontecimentos que determinaram, que tiveram impactos históricos, certamente se vocês especularem, pesquisarem, vocês verão que tem ali, né, na base desses grandes acontecimentos, tem ali a inspiração, a ideia de um filósofo, a ideia de um economista, a ideia de um artista, né? Tem ali, na base, a gente vai encontrar isto lá, né? E hoje, quando vemos aí as referências que estão fazendo a cabeça de muita gente, seja no campo da política, no campo da economia, no campo da música, da literatura, a gente se dá conta do quanto que essas figuras, em termos de profundidade, de substancialidade, de consistência, estão anos-luz distantes de figuras como Beethoven, né? O que nós vemos é justamente o oposto do que esperaríamos de um Beethoven. Hoje o que faz a cabeça, hoje o que determina o rumo das coisas é justamente aquela figura caricatural, é o político caricatural, né? É o chamado outsider, né? O cara que não entende nada de economia, não entende nada de ciências políticas, não entende nada de relações internacionais, não entende nada de políticas públicas, não entende nada de sociedade, história, mas que é uma figura bastante proeminente em termos políticos, porque explora
explora levianamente este vazio de referenciais, este vazio de conteúdo, este vazio de conhecimento mesmo, né, que permeia boa parte, a maior parte de nossa sociedade, dos membros de nossa sociedade, e maior parte da humanidade que vive às voltas com a sua própria ignorância, com o seu próprio vazio, com a falta de referência, né? Este é um dos motivos que me levaram a me debruçar sobre biografias, né? Sobre essas grandes personalidades, porque elas são cada vez mais rareadas. Eu não vou afirmar que elas não existem. Existem, mas existem em quantidade cada vez menor. Existe lá o grande político, existe o grande economista, existe o grande intelectual, existe o grande artista, existe. Eles estão aí, mas em número cada vez mais reduzido, mais exíguo e cada vez menos capazes de impactar ou gerar impacto sobre o seu mundo, porque a ignorância se tornou um potencial assustador, uma força assustadora. Isso se deve, sobretudo, às redes sociais. Não neguemos esse fator, né? E eu, dentre outros, eu pretendo trazer outros fragmentos sobre deste livro, né, que trata do Beethoven, mas hoje eu quero ler um apenas, né, que tem como título O Criador na Solidão, né, que é um fragmento, um excerto, sobre o qual o Emil Ludwig fala desse Beethoven mais selvagem, né? Este Beethoven mais solitário, esse Beethoven mais arredio ao convívio social e que busca na natureza um refúgio, que é um refúgio, sobretudo, criativo, né? Busca na natureza não apenas um contato com essa natureza, mas uma solidão, que é uma solidão criativa, né? Neste pequeno excerto, o Ludwig, o Emil, né? Não o Beethoven, o Ludwig nos pinta o quadro de um Beethoven enclausurado num bosque, que logo em seguida corre para a sua casa para pegar os papéis ali e apenas escrever um esboço, um bosquejo, né? Um esquadro de uma nova obra que está sendo gestada em sua inteligência, em seu intelecto, né, em sua cabeça, né? Este pequeno excerto que eu quero compartilhar com vocês nos apresenta nos coloca diante deste Beethoven, né? O tema deste capítulo é o Criador na Solidão, né? E eu vou ler com vocês apenas um parágrafo que diz assim: para compor as suas grandes obras, Beethoven refugiava-se na solidão, no seio da natureza. Nem Haydn, nem Mozart, nem mesmo Schubert ou Weber, cujas obras são ricas em sons da natureza, tiveram uma tal necessidade de contato com a terra. Vejam, o Emil Ludwig está defendendo a tese aqui de que nenhum outro gênio contemporâneo ou não, né, a Beethoven, teve essa necessidade de um contato com a terra, porque era deste contato que ele tirava não só a força, mas a inspiração para as suas obras. Continuo.
Beethoven gostava de dar grandes passeios pelos arredores de Viena, né? Nesse sentido, Beethoven é um peripatético, não é? E aqui eu faço uma referência aos filósofos herdeiros do pensamento aristotélico, né? Porque os aristotélicos eram conhecidos como aristotélicos, ficaram conhecidos como aristotélicos, mas também como peripatéticos, né? Porque Aristóteles gostava de filosofar caminhando pelo perípatos, né? Pelas alamedas ali do seu liceu, né? Aristóteles com isso cria boa tradição, cria boa escola, né? E essa escola aí vai angariar nomes ilustres, né? Desde Jesus Cristo, que eu já ouvi alguém dizer, se tratar de um peripatético também, que Jesus gostava de caminhar enquanto ensinava, né? Capítulo 24 do Evangelho segundo Lucas mostra lá Jesus caminhando com os discípulos a caminho de Emaús, né, e lhes ensinando o Antigo Testamento numa perspectiva cristológica, cristocêntrica, né? Mas nós temos muitos outros como Nietzsche, né? Inclusive o Emil Ludwig vai mencionar Nietzsche, né? Kant também gostava de fazer caminhadas, né? Rousseau, né? Enfim, né? A caminhada, além de ser um exercício extremamente recomendado pelos especialistas, um exercício físico extremamente bem recomendado pelos especialistas na área da saúde, né? A caminhada desencadeia a nossa imaginação, né? A caminhada potencializa a ideia. A caminhada é uma fonte de inspiração, né? Vejam, esse Beethoven gostava de dar grandes passeios pelos arredores de Viena. E a maior parte das suas obras foram escritas no verão. Interessante isso, né? Compunha caminhando pelas florestas, né? Essa imagem é uma imagem bastante sugestiva, pitoresca, né? Um Beethoven caminhando pelas florestas ali com suas folhas de papel, sua pena, sua caneta, para anotar alguma ideia que lhe vinha, né? É um bom hábito este, viu? Caminhar sempre com uma agendinha, uma caneta, porque às vezes nos vem uma boa ideia e se nós não a registrarmos, ela se perde e uma grande ideia, uma boa ideia perdida, muita coisa pode se perder daí, né? Enfim, compunha caminhando pelas florestas, sentado numa pedra ou na margem de um ribeiro. Nunca teve um jardim. Vejam, Beethoven nunca teve um jardim. Nunca compôs num jardim. Por que Beethoven nunca teve um jardim? E por que nunca compôs um jardim? Por que o jardim não era uma fonte de inspiração a Beethoven? Ora, porque Beethoven tinha necessidade da natureza selvagem que percorria passos largos no meio de uma tempestade interior. Vejam, aqui há um contraste interessante entre a natureza selvagem e o jardim. Ora, o jardim é a natureza manipulada ou trabalhada pelo ser humano. O jardim é a natureza transformada em ornamento, por assim dizer, pela racionalidade humana. O jardim, embora todo ele constituído por elementos naturais, é uma criação da racionalidade humana, é uma criação, é resultado da intervenção do homem sobre a natureza. O que atraía Beethoven, o que inspirava Beethoven não era esta natureza que decorre da racionalidade humana, que decorre do labor, do engenho, da artesanaria, do homem, mas a natureza selvagem, né? E essa natureza selvagem
que atrai Beethoven, que lhe é uma fonte de inspiração caríssima. Essa natureza selvagem está muito ligada a seu espírito revolucionário, porque Beethoven foi um compositor revolucionário, diferentemente de Haydn, que era da técnica, que era da estrutura composicional, né? Beethoven já era mais livre, já não seguia as regras, pelo contrário, as quebrava, era um revolucionário, por isso lhe atrai essa natureza mais selvagem, e não o jardim nessa sua arquitetura natural, que decorre do planejamento, da elaboração, do trabalho do indivíduo sobre ele, né? E continuo, voltava para casa, olha lá, voltava, quando lhe vinha uma ideia, voltava para casa, correr para se sentar ao piano e recolher no silêncio do seu quarto o que os deuses acabavam de lhe confiar, os deuses da natureza, né? Vejam, Beethoven transformava em música, em sons, né, seus passeios pela natureza, esse seu contato com a natureza. E aqui o Emil Ludwig já nos introduz a figura de Nietzsche, outro peripatético nesse sentido que eu acabei de expor, né, outro peripatético que gostava desse contato com a natureza, e outro pensador também revolucionário, né? Nietzsche e Beethoven representam o romantismo, né, em sua expressão mais revolucionária, mais selvagem, mais agressiva, no bom sentido de ser, no bom sentido do termo, né? A agressividade no sentido de intensidade, né? Enfim, né? Nietzsche trabalhava da mesma maneira, dois gênios que tinham o mesmo método de trabalho, por assim dizer, né? É por isso que a maior parte, e aqui já vem uma conclusão do Emil Ludwig, é por isso que a maior parte das composições de Beethoven evocam paisagem e vozes da natureza, né? Basta nos ouvir, né, a sua pastoral, né? Enfim, evocam paisagens e vozes da natureza, enquanto que as de Hector Berlioz, evocam um homem sentado numa sala. Veja, o espaço de inspiração de Berlioz é a sala, onde um homem está sentado, né? E as de Bach? As de Bach, uma catedral gótica. Veja, enquanto a música de Berlioz evoca a imagem de um homem sentado na sala. E a música de Bach evoca o ambiente de uma catedral gótica. A música de Beethoven evoca essas paisagens naturais. Em contrapartida, nunca se ouve o mar na música de Beethoven. Nunca se ouve o mar, diferentemente das belíssimas composições de Claude Debussy, né? Em Debussy nós ouvimos o mar, né? La mer tá aí para não nos negar, né? Enfim, em contrapartida, nunca se ouve o mar, como mais tarde em Brahms, né? Como mais tarde em Brahms. Beethoven nunca viu o mar. Beethoven nunca viu o mar, né? Vejam, aqui nós nos vemos diante de alguns compositores, Berlioz, Brahms, Bach, né? Enfim,
que expressaram em sua música os espaços, os ambientes nos quais eles encontraram inspiração. Beethoven expressou em sua música este ambiente selvagem, natural, traço típico do romantismo. Ele expressou em sua música essa natureza selvagem, pois lhe aprazia este ambiente, pois ele correspondia a este seu espírito revolucionário. Ora, Beethoven encontrou este espaço de inspiração ideal que desencadeou que fez emergir toda essa sua força criativa, que fez emergir todo o seu poder criativo, legando-nos belíssimas obras. Ora, de tudo isso aqui que nós já falamos e nós lemos, né, o que mais importa aqui é este contato que devemos ter com aquilo, com aqueles que são capazes de arrancar de nós essa força criativa, de arrancar de nós essa força de imaginação, essa força de realização, de feitos grandes, dando vida a algo que permanecerá enquanto ideia, talvez oculta, ignorada, mortificada dentro de nós. Por quê? Porque todos nós somos capazes de grandes ideias, todos nós somos capazes de grandes ações, todos nós somos capazes de grandes criações. E aqui eu não estou dizendo que todos nós somos capazes, vejam, entendam, todos nós somos capazes de sermos um Beethoven? Claro que não, mas todos nós somos capazes de produzir grandes ideias, isso nos campos mais diversos, naqueles que mais nos interessam, que mais nos atraem, né? Porque os campos nos quais o homem, a mulher podem atuar são diversos, são inúmeros. Todos nós somos capazes de grandes ideias, de grandes ações, de grandes obras, de grandes criações. Mas na base de tudo isso está uma ideia, está uma inspiração, uma fonte, melhor dizendo, que vai determinar ou não a grandeza desta grande ideia, a grandeza desta ideia, a grandeza desta ação, a grandeza desta criação. Ora, Ludwig van Beethoven foi buscar esta inspiração na natureza selvagem. Bach foi buscar nas belíssimas catedrais góticas. Brahms foi buscar no mar. Berlioz num homem sentado no sofá. Enfim, nós também devemos buscar as nossas fontes de inspiração. E certamente o contato com estes grandes gênios, com estes grandes mestres, vai nos inspirar, pelo menos, a continuar buscando inspiração. Eu particularmente confesso que a literatura é sempre uma fonte que desencadeia a minha imaginação e potencializa as minhas habilidades. Por isso estou sempre em contato com a literatura. Procure também você estabelecer contatos e contatos constantes com fontes, mas que sejam fontes grandes, fontes genuínas, fontes que te façam transcender e superar uma existência medíocre, uma existência caricata, uma existência rasa, como
procure boas fontes. Eu leio muito biografia também, isso me inspira muito. Quem sabe você poderia começar por aí, né? Este livro aqui do Emil Ludwig já é uma boa dica. Forte abraço a todos vocês, era isso que eu queria compartilhar com vocês nesta ocasião, espero que tenham gostado. Se gostam também de ler biografias, deixem aí os seus comentários, me indiquem algumas, porque eu estou sempre atrás delas, estou sempre em contato com elas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos ajudar na divulgação deste espaço. Enfim, em breve nos reencontraremos aqui para refletirmos sobre algum outro tema. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima.